Amado Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua santa e augusta presença, Senhor. Ó Deus, para mais esse momento, ó Deus, tão tremendo, ao qual é parar diante de Ti, Senhor, para falar da Tua palavra, Senhor. Estamos aqui dependendo de Ti, Senhor, e crendo que o Senhor está presente para nos abençoar. Como o Senhor nos abençoou ontem com a palavra, ó Deus, o Senhor tem nos abençoado, Senhor, que é a porção que o Senhor tem provido para nós, alimento espiritual, ó Deus, em seu devido tempo. Pai querido, ó Pai maravilhoso, venha nos abençoar mais uma vez como o Senhor tem abençoado. Perdoa também as nossas debilidades, falhas, Senhor, que nada seja impedido a operação do Teu Espírito, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia para todos, em nome de Jesus. Bom dia também aos irmãos que estão pela internet, que Deus possa continuar a derramar ricas bênçãos sobre cada um. Dizemos assim porque Jeremias disse que o Senhor é o Senhor que enche os céus e a terra, é o Deus de perto, mas também é o Deus de longe, né? Então o Senhor pode alcançar por esse veículo de comunicação a cada irmão em nome de Jesus. Eu tentarei falar um pouquinho, já falei algumas vezes sobre esse assunto, mas Deus colocou em meu coração, tentarei falar mais um pouquinho sobre paciência, baseado em Salmo 40 e Tiago 1, verso 3. Louvado seja Deus. Domingo passado nós falamos sobre dores de parto. Olha, irmãos, eu estava ali meditando e pensando, parece que foi ontem mesmo que tivemos aqui, né? Como que passou que nem vimos passar, né? Está tão rápido, irmão, olha, está tão rápido que o rápido está próximo, né? E não estão percebendo. Então, o Salmo 40 primeiro diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Agora, se alguém quiser acompanhar, é só um versículo ou dois, talvez. Epístola Universal do Apóstolo São Tiago, capítulo 1, verso 3 e 4, diz assim: Sabendo que a prova da vossa fé obra paciência, tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Tá bom, até aí mesmo. Que o Senhor possa acrescentar as suas bênçãos sobre a sua palavra. Amém. Pode sentar, irmãos. Graças a Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui o próprio Davi, ele falando sobre a paciência, né? Quando se trata de paciência, logo nós podemos imaginar a estatura de um varão perfeito, ver ali as virtudes de cada degrau, né? Ali está, diz o profeta de Deus, as 7 naturezas do Cordeiro, começando por fé, conhecimento. Se o Wesley puder pôr para mim rapidinho aí, a estatura do varão perfeito, assim nós falamos precisamente. O Wesley é um crânio, é muito rápido. E nós vemos que então o primeiro degrau é a fé. Por que a fé? Porque a fé, o Mombrana diz que é aquele pontinho que nasce lá na alma, vê? Lá na alma do eleito, do predestinado. E esse pontinho chama-se fé, revelação, vê? Então é fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. E em cima vem a pedra coroadora, que é Cristo. Então nós vemos que quando se fala de paciência, irmãos, os irmãos lembram de domingo passado falando sobre o lírio da lagoa, né?
Ele está lá no fundo da lagoa, entre rãs e tantas coisas, e répteis ali naquele água barrenta, escura ali. Mas com paciência ela vai saindo, até sair fora e de repente abre aquele lindo lírio, uma mulher chama lírio da lagoa. E claro que tem algo puxando pela natureza de Deus aquilo ali, que é o sol, né? O sol. Então, se levarmos para o lado espiritual, nós éramos também esse lírio, essa sementinha que estava lá no fundo do poço, no lodo. Não foi isso que Davi disse? Tirou-me de um charco de lodo, de um lugar horrível, e firmou nossos passos. Porque existia um sol que estava puxando nós para cima, até produzir esta vida em perfeição. Esse sol da justiça é o Senhor Jesus Cristo. E o profeta de Deus, falando sobre essas virtudes dessas 7 naturezas do Cordeiro, ele fixou muito bem também sobre esse degrau, sobre a paciência. Ele chega a dizer coisa que muitas vezes nós paramos e parece um paradoxo, mas é real. Ele diz: nós temos que ter paciência até mesmo com Deus. Olha que coisa, nós ter paciência com Deus? Ou Deus ter paciência com nós? Mas ele explica que muitas vezes nós também temos que ter paciência com Deus. Por isso é bom ter profeta, né, irmãos? O profeta vem e alinha as coisas e você vai ver, não há nada de contradição. Ainda que pareça aos olhos de muitos que não têm revelação, e até mesmo nossos olhos, um paradoxo. O que é um paradoxo? Paradoxo é algo incrível, você fica admirado, de boca aberta. Mas será? Mas é real. Isso é um paradoxo. Então veja o que ele disse aqui no parágrafo 143 da mensagem A Estatura de um Varão Perfeito. Ele falou sobre paciência e depois ele diz assim: paciência com quem? Veja, que classe de paciência? Em primeiro lugar, devemos ter paciência com Deus. Nós vamos entender isso. Se você tem fé genuína, então terá paciência genuína, porque sabemos que a prova da vossa fé obra paciência, que nós lemos Tiago 1, versículo 3. Veja, quando Deus diz algo, você crê naquilo, e ali termina o assunto. Tem que ter paciência. Ontem à noite perdi a cura. Ele que me curasse, me perdoe. Ontem à noite pedi a cura, não é perdi não, pedi a cura, que ele me curasse. E hoje estou enfermo do mesmo modo. Onde está a sua paciência? Deus disse algo a Abraão e 25 anos depois não havia nada, mas ele ainda cria. Ele foi paciente com Deus. Sempre ponha ao Senhor Jesus e deixe que ele seja o passo seguinte. Você não o pode cruzar, sendo que, assim sendo, ponham-o sempre por diante. Ele disse que sucederia e sucederá. Isso é correto. Veja, Noé teve paciência, sim, Senhor. Noé teve a genuína paciência piedosa. Glória a Deus. Deus disse: vou destruir esse mundo com chuva. E Noé pregou isso por 121. Ele teve bastante paciência, porque nem mesmo caía orvalho do céu, nem nada. Por todos os lados era igual e poeirento como antes. E isso por 120 anos. Mas ele teve paciência. Deus sempre prova a paciência da gente. Isso é correto. Deus disse a Noé: agora, olha, Noé, quero que entres na arca, porque já vou trazer os animais
quero que suba ali ao alto, para que possa aparecer pela janela. Quero que entre e quero que digas ao povo: o que tenho pregado por 120 anos sucederá amanhã. Anda e diga-lhe isso. Aleluia. Agora, qual foi o primeiro sinal? Noé entrou na arca. Não havia nada de chuva. Porém Noé se preparou e colocou impermeável para poder aparecer de vez em quando. E pode ser que contou às suas noras e demais pessoas da família: oh, glória! Amanhã verão algo que nunca tem visto, porque todos os céus haverão nuvens escuras e relâmpagos, e a espada de Deus partirá as nuvens, e ele condenará estes pecadores que nos têm rejeitado estes 120 anos. Veja bem. Aleluia. Agora, alguns dos crentes fabricados, aqueles que sempre estão nas margens, porém nunca entram de todo o coração, e ainda os temos hoje em dia. Vê? Isso é para nós nos dias de hoje também. Alguns deles disseram: pois é possível que aquele velho tenha razão, iremos amanhã por umas quantas horas para ver o que sucede. Ao amanhecer do dia seguinte, em vez de aparecer as nuvens negras, ali vinha o sol, como sempre. Noé apareceu pela janela e disse: olhem, não há uma só nuvem. Então chegou um dos incrédulos e disse, um dos seus crentes fabricados: já sabia que tu eras um daqueles. Havia visto que tinha muitos interesses. O crente fabricado: Senhor, dispense-me. Unicamente é que isso havia me animado. Estava assim, meio rindo e não encontrava palavras. Vê? Porém, Noé teve paciência. Disse: se não vem hoje, será amanhã. Por quê? Porque assim diz Deus. Aqueles lhe perguntaram: Noé, quando te disse isso? Faz uns 120 anos tenho pregado até aqui, e agora unicamente estou esperando. Mas adiante encontraremos que Deus também tem vindo até aqui, esperando a igreja. Mas ela estará ali? Não estará? Não tenha temor. Ele o prometeu. Temos estado esperando todo esse tempo para ver a ressurreição. Haverá uma ressurreição. Não tenha temor. Deus prometeu. Espere com paciência. Pode ser que você durma por um momento antes que aconteça a ressurreição. Porém, naquele dia você despertará. Aleluia! Ele o prometeu. O que nós chamamos mortes apenas é um descanso. Glória a Deus. Todos aqueles que estão dormindo em Cristo, não se pode morrer em Cristo. A vida e a morte não podem permanecer juntas. Nós tomamos um descanso do qual nossos amigos não nos podem despertar. Somente Ele nos despertará. Jó disse: Ele chamará e eu responderei. Jó tem estado dormindo já por 4.000 anos, mas não se preocupa, Ele despertará. Não se preocupe, ainda está esperando. Você vê o que é ter paciência, irmãos? Eu, desde que conheço por gente, estou com 54 anos, indo para 55, eu via meu pai pregando, os irmãos pregando, tempo denominacional, e pregando e com toda a ênfase, dizendo: a vinda de Jesus está próxima, a vinda de Jesus está perto, se preparem. E se passou 40, 45 e 54 anos na minha existência, e Ele não veio ainda. Só que dentro da minha alma, eu creio que dentro da sua alma, há uma esperança viva. Jesus está voltando.
Ele está mais perto do que quando nós aceitamos. Isso é claramente, isso é real. Noé, você pensa que foi 120 dias? 120 anos. Deus falando, vou destruir a terra com a água do dilúvio. E não havia nem orvalho, não havia nem sinal de nuvens. Olhava para os campos, para aquele... Parece que eu estou vendo aquele poeirão só, irmãos. Aquela sequidão. Aleluia. E os incrédulos, onde está a promessa? Veja esse velho aí. Quando eu nasci, faz 120 anos, meus pais vinham falando para mim, hoje já estou com meu pai, já sepultei meu pai, já sepultei minha mãe. Isso é a minha teologia, irmãos. E tal, e veja, eu já estou velho, pronto já para partir, e cadê a chuva? E esse velho aí construído esse barcão aí, olha. Irmãos, aí cumpre o que Jesus disse, né? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então o verdadeiro cristão, irmãos, ainda que para mim, não sei quanto vai demorar, demore 100 ou 500 anos, mas eu estou esperando, eu creio. Jó, o Mombrano está dizendo que Jó, ele teve convicção e ele dormiu, ele não morreu, ele dormiu no Senhor há 4.000 anos. Mas nessa convicção, ele me chamará e eu responderei. Vê? E não pense que quando a sepultura se abrir, Deus vai precisar daquele corpo, esqueleto, tudo ali, para ressuscitar o morto. Não. Nós sabemos que o que é um corpo glorificado que nós vamos receber? Aqueles que já dormiram em Cristo, por exemplo. Todos nós sabemos que hoje os nossos irmãos que estão na sexta dimensão estão num corpo celestial, um corpo celeste, um corpo teofânico, onde não come, não bebe, mas é real. E na ressurreição será um corpo glorificado, já é diferente. Então o Mombrano diz, o que será? Eu creio que era a mensagem fase presente do meu ministério, o Mombrana fala alguma coisa sobre isso. Deus vai pegar esse corpo celeste que está na sexta dimensão, vai juntar com aqueles 16 elementos que estão ali na sepultura. E não precisa de tudo, só uma poeirinha de nada ali. Você sabia que você pode pegar todo o mar? Nós temos 70% de água sobre a face da terra, em volta da terra. 30% é terra e 70% é água, é mar. Vocês sabem disso. O nosso corpo fala disso. Nós temos 70% de água e 30% de terra, massa. Você sabia que você, para ter o mar, você pode ter o mar todo em sua mão? E uma colher de água? Uma colher? Você vai lá, pega uma colherzinha de água no mar, você tem todo o mar em sua mão. Porque tudo que tem no mar ali, o iodo, sal e tal, tudo está ali naquela porçãozinha ali. Então Deus também, irmãos, Ele vai juntar esse corpo celeste, que está na sexta dimensão, com aqueles 16 elementos que estão ali na sepultura. Não importa se sumiu, se acabou, Ele é o Deus provedor, Ele que sabe de tudo. Mas foi sepultado no mar e se tornou fezes da baleia, do tubarão, do grande peixe. Não interessa. Da mente de Deus não escapa nada. Você sabia disso? Houve um profeta que gritou no ventre do inferno e Deus respondeu ele. Vocês sabem quem é? O profeta Jonas. Ele disse, eu gritei, eu clamei no ventre do inferno. Ele se viu e o Senhor me respondeu. Você pense, como pode um homem ficar aí 3 dias, 3 noites, sem oxigênio, sem respirar? Mas o Criador estava ali com ele, produzindo o oxigênio, tudo que ele precisava. Então torno a dizer, para muitos é um paradoxo, né? É algo incrível, mas para a noiva é algo real. Ter paciência é o que precisamos, é o que temos. Muitos têm abandonado porque esses crentes continuam lá ainda, aquela mesma rotina, né? Aquela rotina de sempre, vai na igreja, vai para casa, vai trabalhar, vai na igreja, vai trabalhar.
Mas o Salmo 1 diz que o verdadeiro leite é como uma árvore plantada junto ao ribeiro d'água, a qual dá o seu fruto na estação certa. E ele diz: antes o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ter paciência. Que paciência que Noé teve, irmãos. E ele vai falar mais algo forte aqui ainda sobre a sua própria família. Enquanto estavam os incrédulos lá fora, ainda vamos lá, né? Agora a sua própria família se levantaram contra ele dentro da arca. Vamos deixar ele falar. Vou repetir o 154. Noé esperou, passou, ou não li ainda. Noé esperou e passou por 4 dias e nada de chuva. Deus disse: está bem, sucederá. Posso imaginar a senhora de Noé dizendo: querido, está seguro? Veja, não fale assim. Ele teve paciência porque teve fé, teve virtude, teve ciência de que Deus havia dito a verdade, teve temperança. Noé não se desanimou, nem disse como nós diríamos: eu não sei o que estará sucedendo, já perdi toda a minha popularidade. Não, Senhor. As pessoas já não me querem, penso que será melhor sair e começar de novo. Não foi assim. Ele teve paciência. Deus prometeu, Deus o fará. Deus o fará, porque assim o disse Deus. Veja, posso imaginar ao filho de Noé chegando ante seu pai e depois de passar a mão por seus cabelos longos e grisalhos, porque Noé já tinha 600 anos, lhe diria: pai, eu sei que és um homem, é um grande patriarca e te amo muito, mas não será possível que hajas errado um pouquinho? Aleluia. Oh, não. E por que não? Porque Deus tem dito isto. Aleluia. Porém, papai, já temos estado aqui por 6 dias, e temos estado aqui nesta arca tão seca, que tem breu por dentro e por fora, e temos estado construindo-a por 100 tantos anos, e tu ali pregando até que tornasses com os cabelos brancos e calvo, e agora aqui estás dizendo que tal e tal coisa sucederá, e as pessoas estão rindo, e estão atirando tomate podre, etc., para o lado de fora da arca. Olha, pois, o que estás fazendo, dar-te conta? Filho, tenha paciência. Aleluia. Está seguro? Choverá. A nora começou a dizer: pai, tu sabes que choverá. Porém, temos estado esperando todos esses anos e preparando-nos, e tu disseste, faz já 1 semana que choveria, e agora estamos todos aqui dentro e a porta está fechada, e agora estamos caminhando para cima e para baixo, aqui dentro, e o sol brilhando tão quente como sempre. Choverá. Mas como sabe? Assim diz Deus. Aleluia. Irmãos, em outras, não sei se é aqui, mas eu já li, vocês já leram também. Talvez seja a igreja passar pela tribulação, talvez seja essa mensagem. O Mombrano diz assim: Noé também aqui é tipo, né? Noé aqui também é um tipo da igreja que passará pela grande tribulação. Que tribulação, irmãos? Você pode imaginar? Que tribulação. Agora, antes de estabelecer essa tribulação, o que aconteceu? Deus tirou quem? Enoque. Enoque foi o 7º depois de Adão. E a Bíblia diz, estamos ouvindo a mensagem ainda ao arrebatamento, o Mombrano vem explicando direitinho ali. E andou Enoque com Deus, não provou a morte, sendo o 7º depois de Adão. E Deus o trasladara. Veja, e quando Deus toma Enoque,
Noé estava de olho em Enoque, porque ele sabia que ia haver um rápido. E quando Deus levou Enoque, estabeleceu a tribulação. Noé começou a entrar em grande tribulação. É um tipo perfeito, uma morena diz. A noiva vai ser tomada qualquer dia desse. Nessa 7ª era. E a igreja vai entrar no período da grande tribulação. Você imagina, irmãos, Noé então passando por essas tribulações, pessoas lá fora, tomate podre, e talvez até ovo, ovo podre, e jogando, e zombando, rindo. Isso daí para Noé não era nada. Mas a sua própria esposa, seus próprios filhos, nora, passar a mão na carequinha deles e naqueles cabelinhos, resto de cabelos grisalhos. O senhor não está enganado, não? E mais, uma semana ali, 6 dias. E de repente, você pensa que estava bom o cheiro ali, irmãos? Com aqueles animais ali dentro? Ou será que eles não faziam necessidade? Ali a vida estava normal. Deus não ia colocar eles ali para morrer de fome. Eles tinham tudo ali, irmãos, preparado por Deus. Porque Deus não faz nada pela metade. E você já pode imaginar a fedentina que estava dentro daquela arca? Mas havia 3 degraus ali. As 3 etapas da graça também estavam ali. Oh, que coisa! Mas a paciência, irmãos, opera muita coisa. Então vamos seguir mais um pouco. O profeta de Deus dizendo: agora, quando você chega a esse ponto, então acrescente-o, porém, se não o tem, a forma é melhor não tratar de acrescentar, porque não servirá para cura nenhuma. Para nenhuma outra coisa. Tem que se ligar com o mesmo material com o qual se vulcaniza. Isso é correto. A gente tem que acrescentar paciência para com as promessas de Deus. Sim, Senhor. Noé creu e teve paciência para com Deus por 120 anos. Vê? Ele diz agora: Moisés teve paciência com Deus. Sim, Senhor. Deus disse: Moisés, tenho ouvido o clamor de meu povo, tenho visto as suas aflições e vou libertá-lo, vou te enviar. Então houve um contraste ali entre Deus e Moisés, e Deus lhe mostrou sua glória. E então Moisés disse: já vou. Já que tinha visto a glória de Deus, Moisés teve fé. Deus disse: que levas na mão, Moisés? Disse: uma vara. Deus disse: lança-a no solo. A vara se tornou uma serpente. Então Moisés disse: Deus meu. Disse: levanta, Moisés. Se posso converter a vara numa serpente, também posso torná-la em sua forma original. Aleluia, amém. Se Deus me pôde dar vida natural, também pode dar-me vida espiritual. Se Deus me pôde conceder o primeiro nascimento, também pode conceder este corpo por meio da cura divina. Também pode levantá-lo para a sua glória nos últimos dias. Você crê, irmãos? Amém. Porque lançar esta vara ao solo e convertê-la numa serpente, e também posso torná-la de novo numa vara, tomá-la pela cauda. Moisés a recolheu e ali estava uma vara. Glória a Deus, glória. Então se pode começar a acrescentar a ciência. Moisés, que se passa com tua mão? Nada, Senhor. Coloca a sua mão no seio. Muito bem. E agora? Branca com lepra. Deus, olha a minha mão. Volte a coloca em teu seio, Moisés. Tornou colocá-la e tirá-la. Estava bem. Então começou a acrescentar um sobre o outro. Sim, Senhor. Aleluia. Quando chegou ao Egito, em seguida encontrou oposição. Quando chegou ali ao palácio e disse:
o Senhor Deus disse: deixe ir o meu povo, a meu povo. Faraó, quero que entendas isto. Eu venho como representante de Deus, tu tens que me obedecer. Faraó disse: obedecer? Sabe quem eu sou? Eu sou Faraó, e eu obedeço a ti, sendo que tu és um escravo? Disse-lhe: me obedeces, obedecerás. Olha que ordem, irmãos. Pode escolher. Porque foi assim? Porque Moisés sabia o que estava dizendo. Ele tinha uma comissão, havia estado no deserto e havia falado com Deus, tinha fé e sabia onde estava. Amém? Tu queres que eu te obedeça? Vai-te daqui, eu te mostrarei. Mostra-me um sinal. Então Moisés lançou sua vara e tornou uma serpente. Agora Faraó disse: que truque tão comum e fácil. Aproxima-te um pouco, Janes e Jambres. Vem aqui, lance suas varas. As lançaram e também se converteram em serpente. Olha só como que Satanás faz as coisas, irmãos. Vê que coisa, né? Depois Paulo lá na frente reviveu esse assunto aí, eu creio que é em Timóteo, né? Então, para Faraó, você, Moisés, essa vara sua se transformar em serpente, tem 2 homens ungidos também aqui, olha. Eles vai cair fogo do céu. Quer ver só? Janes, isso aqui, ó. Moisés lançou a vara aí e se tornou serpente. Cadê? Faz também. Lançou e concedeu a mesma coisa. Agora, tu, um mago simples, vem aqui antes mim, um egípcio, um faraó do Egito, e tu vens aqui com teus truques tão insensatos, teus enganos, lendo as mentes. Você sabe o que eu quero dizer. Oxalá, ou entenda, telepatia mental, etc. Vem aqui com essas coisas, pois nós podemos fazer as mesmas coisas. Liga isso, irmão. Umbrana liga isso com a mensagem dos ungidos dos últimos dias, com Mateus 24, 24. Levando para o lado espiritual. Se possível for, enganaria até os próprios escolhidos. Vê? Ontem, acho que foi ontem que meu pai estava pregando e falando das curas. Até as curas, as pessoas ajoelhadas ali diante da cidinha ali, diante de uma idolatria. Quantas pessoas sinceras e receberam cura? Mas ali foi a idolatria? Não, ali foi o quê? Aquela unção que estava dentro da pessoa, aquela fé genuína. Vê? Então, irmãos, Umbrana diz: todas as curas vêm de Deus, que Satanás não pode curar ninguém. Você sabia disso? E tem mais, tem pessoas religiosas lá no catolicismo, tem mais fé do que muitos crentes da mensagem. Você sabia disso? Eles vão daqui, andam não sei quantos dias, e vão e com fé, e com aquela fé errada, mas vão ali adorar o seu Deus, um Deus morto. E nós não andamos 2 quarteirão para vir na igreja. Aí cumpre o que Jesus disse: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Irmãos, por isso que vem São Paulo e diz: como escaparemos nós se não atentarmos por uma tão grande salvação? E na mensagem de ordenação, a mensagem da Santa Ceia, o irmão diz assim: quem vai ser frustrado naquele dia não é o que estão lá fora lá, não é a prostituta, não é o contrabandista de bebida alcoólica. Eles já têm na sua consciência que estão condenados se não se converter. Mas quem vai ser frustrado é quem andava com a Biblinha debaixo do braço, né? E não levando a sério as coisas de Deus, zombando, como até mesmo aqueles fizeram lá na arca lá, né? Não, irmãos, que Deus tenha misericórdia. Eu vou parar por aqui porque é muito lindo aqui, mas se você ver aqui, seguir essa mensagem aqui, numa próxima ocasião que Deus permitir, nós vamos seguir. Umbrana fala sobre a paciência que Moisés teve com o povo de Israel, quando eles saíram do Egito para chegar na terra, tinha 64 quilômetros só, irmãos. Daqui lá em Anguera, mais ou menos. Coisa que nós fomos andando assim, acho que no máximo 4 dias. Tranquilão, 4 dias a pé nós vamos até lá.
levando coisa para comer, alguém dando suporte, né? Aleluia. E eles daqui lá na Anhanguera levar 40 anos. Mas não é por causa da distância, é porque estavam ali andando e passando muitas vezes por o mesmo lugar. Vê? Mas ali tinha o doutor Moisés, ali tinha a rocha, ali tinha o maná, ali tinha carne, a hora que eles queriam, ali tinha Deus. E os sapatos dos pés não ficaram velhos, a roupa não se envelheceu, e ali estava quem? O tema, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos ficar de pé, essa é a porção que Deus tinha para nós essa manhã. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e se Deus quiser, às 18h30, estamos aqui para mais um tempo na presença do Senhor. Paciência, eu preciso mais de paciência, nós precisamos mais de paciência, e você sabe na sua consciência em que sentido que cabe para você. Pai Celestial, te agradecemos por mais esta manhã, Senhor. Ó Deus, ajude cada um de nós, ó Pai. Ó Deus, precisamos mais dessas virtudes, meu Deus, atingir essas 7 naturezas do Cordeiro, Senhor. Ó Pai bendito, ó Pai maravilhoso, faça isso, Senhor. Ó Deus, também, ó Pai, alcança meus irmãos que estão pela internet, dai vitória a cada um dos teus filhos, Senhor. Nós clamamos, Senhor, queremos ter a fé que teve Noé, a fé que teve Moisés, a fé que teve Abraão, queremos ter a fé de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus maravilhoso, faça isso, ó Pai. Abençoa o culto à noite também, Senhor, que possamos estar reunidos aqui para mais um bom tempo na Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos, até a noite, em nome de Jesus. Amém.